E aí galera, sou o professor Adalberto. Esta é a parte 2 do quinhentismo para o canal Linguagens. Nós vamos destacar agora, nesse vídeo, aspectos que não foram destacados a partir da leitura da carta de Pero Vaz de Caminha. Mas um deles já estava presente na carta, por exemplo, o choque cultural a partir da nudez dos índios. O fato de os índios andarem nus causou um impacto cultural e isso está registrado também na carta de Pero Vaz de Caminha. Mais tarde, o poeta Oswald de Andrade, no poema Erro de Português, nos anos 20 do século XX, retoma esse dado, né? Quando diz: quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Observa que o texto de Oswald de Andrade cria uma ambiguidade, mas remete para um dos dados objetivos, que é a nudez indígena. Essa interpretação outra dessa ambiguidade a gente discute no outro momento. Mas o fato é importante destacar que esse texto de Oswald dialoga com a carta e com esse aspecto da nudez dos índios. Então esse é um aspecto cultural importante. Um outro que também está registrado na carta e que vai aparecer muito mais enfático, por exemplo, no texto do alemão Hans Staden, por exemplo, Viagem ao Brasil. E que outro aspecto é esse? O processo antropofágico. Nesse texto, o Hans Staden evidencia a prática antropofágica dos tupinambás. Por que é importante destacar isso? O próprio fato da prática antropofágica é razão, motivo de inspiração para os modernistas do século XX, da década de 20 do século XX. Oswald de Andrade e Mário de Andrade tomaram esse aspecto, inclusive o movimento antropofágico dos anos 20, né, na pena de Oswald de Andrade. Aspecto importante nesse diálogo intertextual, nessa proposta de um nacionalismo crítico de Oswald de Andrade e Mário de Andrade dos anos 20 do século XX. Mas é importante a gente verificar que também no romantismo, o José de Alencar e o Gonçalves Dias retomaram esse aspecto cultural antropofágico. Por exemplo, o livro Guarani, de José de Alencar, traz uma cena em que coloca enfaticamente esse aspecto. Só que isso causa, lá nos anos 1500, um choque cultural entre os colonizados e os colonizadores. Essa prática cultural chocante para os colonizadores, a prática antropofágica. Vale ressaltar que essa antropofagia praticada pelos índios não era uma coisa aí banal. Isso era um ritual importante culturalmente para os índios e que não se comia qualquer índio ou qualquer pessoa. Essa prática antropofágica que acontecia com algumas tribos indígenas, não eram todas as tribos que eram antropofágicas, era um ritual em que eles acreditavam que comendo a carne do guerreiro inimigo, geralmente eram guerreiros inimigos, capturados para serem comidos, e só eram comidos porque eram dignos de serem comidos. Era uma crença em que os índios acreditavam que herdariam as forças desse guerreiro inimigo. Nessa prática antropofágica, os aspectos mais chamam a atenção, que, por exemplo, quando esse guerreiro inimigo era capturado, ele passava por um processo de quarentena, que ele ficava prisioneiro dessa tribo, para ser comido bem depois. E logo no início dessa prisão, ele recebia por direito uma espécie de noiva de túmulo, ou seja, a tribo que o capturou oferecia geralmente a mais bela índia, a mais robusta índia da sua nação, para que ela tivesse uma noite, para que ele tivesse relações com ela, com essa índia dessa nação. Era chamado de noiva de túmulo. Naturalmente, se ele quisesse aquela índia. Porque se ele desejasse outra, se ele quisesse outra índia, ele poderia também decidir escolher qual aqui ele queria. Mas a ideia é que ele tinha direito a essa noite de núpcias, essa noite de prazer, e depois seria comido nesse ritual antropofágico. Importante que também causa uma espécie de horror
aos colonizadores é que nesse ritual se aproveitava todas as partes desse índio. O sangue, que era distribuído principalmente entre as índias mais velhas, as partes íntimas, os órgãos genitais, que era distribuído entre as índias jovens como uma espécie de fertilidade, né? Portanto, se comia também, e depois o corpo todo assado para ser comido nesse ritual antropofágico. Um churrasco humano, mas vale salientar, se comia pela crença de que se herdava a força do guerreiro inimigo. Se esse guerreiro se acovardasse, se esse guerreiro não estivesse à altura de ser comido, qualquer ato de covardia ele era libertado. Portanto, não estaria à altura de ser comido. Só que nesse caso, ele não era aceito por esse ato de covardia, ele não era aceito na sua tribo e nem em nenhuma outra tribo de sua ou de outra nação. Portanto, parecia que era algo assim, era um privilégio ser comido, estar à altura de ser devorado dentro dos costumes indígenas. Só que isso causa impacto cultural para os portugueses. Um outro aspecto que merece também destaque é o fato de que, e Pero Vaz de Caminha destaca isso, o Jean de Lery vai destacar, assim como Hans Staden, é que alguns índios, não eram todos, alguns índios tinham entre 2, 3, até 11 mulheres. Como é que nós chamamos isso, né? Na nossa sociedade isso tem nome, né? Você se casar, ter relacionamento com várias mulheres, constitui na nossa sociedade atual um crime. Entre os índios, chefes, geralmente eram os caciques, eles tinham direito a mais mulheres. Importante porque esse aspecto a gente lembra, eu lembro você pode visitar um texto de José de Alencar chamado Ubirajara. No romance Ubirajara, o protagonista, que é Jaguaré, depois se chama Jurandi e depois passa a se chamar Ubirajara, passa por esse processo camaleônico de ascensão e como Ubirajara se torna chefe de 2 nações e tem direito a 2 esposas. Portanto, esse processo poligâmico, essa poligamia comum entre os índios, principalmente entre os chefes indígenas, isso causa um choque cultural em relação ao colonizador, e visto como uma espécie de aberração e, portanto, algo a ser banido, a ser trabalhado. E me parece que uma das questões fundamentais para trabalhar essas questões culturais era através da catequese. Daí a importância do processo de catequese, que começa com a chegada de Padre Manuel da Nóbrega, depois Padre Anchieta, a partir de 1549, com a criação da Companhia de Jesus, e os padres vêm para cá com esse propósito de educar, catequizar, salvar, como diz Pero Vaz de Caminha, salvar as almas desses índios brasileiros. Então, importante esses aspectos que causam choque cultural. A nudez indígena, a prática antropofágica e a poligamia que era comum entre as tribos indígenas. Esses 3 aspectos estão em destaque nos textos, em especial do francês Jean de Lery e do alemão Hans Staden. No caso do Jean de Lery, ele faz uma leitura mais compreensiva, uma espécie de antropólogo compreensivo desses costumes, meio relativizando os costumes, esses costumes culturais nas práticas indígenas. É isso, dê um like e um abraço.